Fala pessoal, professor Duan aqui, professor de Química do Acesso à Educação, e hoje eu vou trazer aqui para vocês a correção da prova da CAF, que aconteceu agora em novembro de 2025, para quem pleiteia a vaga na universidade no ano de 2026, beleza? A gente vai fazer agora a provinha de Química aqui, são 7 questões para a gente resolver, e eu achei uma prova bem interessante, na verdade, assim, bastante interpretação, algumas questões que envolvem bastante a parte conceitual, digamos assim, e claro, um ou outro cálculo que não pode ficar de fora, beleza? Então vamos lá, vem comigo que agora a gente vai resolver as 7 questões de Química. Vamos lá então, galera, primeira questãozinha, questão 36. Vou ler o enunciado com vocês, beleza? Apesar de extremamente seguras, as usinas nucleares são uma preocupação, pois qualquer acidente tem grande potencial de causar problemas ao meio ambiente e à humanidade. Uma das maiores preocupações com acidentes em usinas nucleares é relativo ao risco de liberação de radionuclídeos perigosos, como o iodo 131, um isótopo radioativo formado no decaimento do urânio 235, durante reações de fissão nuclear. Pessoal, tranquilo, reação de fissão nuclear. O que é fissão nuclear? São núcleos maiores se transformando em núcleos menores, certo? Contrário, reação de fusão nuclear. São esses núcleos menores se transformando em núcleos maiores. Beleza? Guarda isso daí. A exposição a esse isótopo pode causar sérios danos, especialmente a tireoide, órgão que pode ser protegido pelo uso de iodeto de potássio, que atua bloqueando a absorção de iodo radioativo. Guarda essa informação também, tá? Aí ele dá aqui a reação de fissão nuclear e diz o seguinte: considerando a química do iodeto de potássio e os processos nucleares envolvidos, assinale a alternativa correta. Letra A. O iodeto de potássio é um composto molecular. Pera aí, já está errado. Composto molecular com ligações covalentes. O que é um composto molecular? É um composto que é formado por ligações covalentes, não é isso? Iodeto de potássio é um composto covalente, um composto molecular? Claro que não, né? Iodeto de potássio é formado por um metal da tabela periódica com ametal. Isso é ligação o que, pessoal? Ligação iônica. Então, iodeto de potássio é um composto iônico. Tranquilo? Então, a letra A a gente já descarta. Letra B. O iodeto de potássio é um composto iônico, correto, formado por ligações eletrostáticas entre o cátion K+, e o ânion I-. Até aqui, sem nenhum problema. A gente viu que o iodeto de potássio é um composto iônico e toda ligação iônica é formada pelas interações eletrostáticas, certo? Pelo cátion positivo com o ânion negativo, tranquilo? Até aqui na vírgula, tranquilo. Produzido na fissão. É um isótopo radioativo do iodo, que pode ser bloqueado pela administração do iodeto de potássio. Não vi nada de errado, pessoal. A letra B está correta. Ele disse que o iodo 131 é produzido na reação de fissão. Está escrito aqui, ó, durante reações de fissão nuclear. Está aqui a reação. É um isótopo radioativo do iodo, que pode ser bloqueado pela administração do iodeto de potássio. Está aqui, ó. Atua bloqueando a absorção do iodo radioativo. Beleza, a letra B, pessoal, tranquila, não tem erro nenhum. Vamos ver as outras porque que estão erradas? Letra C. Na fissão nuclear do urânio 235, representado acima, a massa total dos fragmentos e nêutrons liberados, incluindo o iodo 131, deve ser igual a 235. Pô, pera aí. Obedecendo a lei de conservação das massas de Lavoisier. O que diz a lei de conservação das massas de Lavoisier? Que a massa se conserva. Então a massa dos meus reagentes tem que ser igual à massa dos meus produtos. A soma das massas disso aqui, que ele colocou ainda, né, a massa total dos fragmentos e nêutrons liberados, incluindo o próprio iodo 131, deve ser igual a 235. Mas se a gente observar do lado dos reagentes, só o urânio já tem número de massa 235. Correto? Só que o que eu tenho aqui para iniciar a reação? Eu estou bombardeando esse urânio com nêutrons. O nêutron é uma partícula que está presente no núcleo atômico. Vocês concordam comigo? O que tem no núcleo atômico? Lembra comigo? Tem nêutrons e prótons. Concorda? Então, esse nêutron aqui faz parte da massa também dos reagentes. Concorda comigo? Então, a massa total dos fragmentos e nêutrons liberados, incluindo o iodo 131, deve ser igual ao que, pessoal? 236. 235 mais a massa desse nêutron para iniciar essa reação, que também está presente no núcleo atômico. Tranquilo, pessoal? Letra C, errada. Letra D. O iodeto de potássio apresenta ligações metálicas. Não, né? Pera aí. A gente já viu que são ligações o quê? Iônicas.
Nem vou continuar lendo o resto da D, porque também a gente vai descartar. A única que é possível, e é a resposta correta, o gabarito da questão 36, é a letra B. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão, galera, questão 37 diz o seguinte: a crescente contaminação por metais pesados em rios, lagos e aquíferos tem se tornado uma preocupação ambiental de saúde pública em várias regiões do mundo. Entre esses poluentes, os compostos organometálicos, formados pela combinação de metais pesados, como mercúrio, cádmio e chumbo, com grupos orgânicos, ele está te falando o que são compostos organometálicos. Combinação de metais pesados com grupos orgânicos. Está aí o nome, organometálicos, beleza? Apresentam particular risco por sua alta toxicidade e capacidade de bioacumulação. Preste atenção nisso daqui, tá? O tratamento eficiente da água contaminada por esses compostos é complexo, pois suas propriedades químicas dificultam a simples remoção por processos físicos tradicionais. Beleza, lemos o enunciado, vamos ver o que ele pede. Considerando a natureza química dessas substâncias, assinale a alternativa correta. Vamos ler a letra A? Diz o seguinte: o mercúrio é um exemplo de contaminante perigoso, pois se transforma em metilmercúrio. Ok, capaz de se acumular em peixes consumidos pela população. Aí agora, olha só, embora perigoso para o meio ambiente, isso não apresenta tantos perigos para o ser humano, pois o corpo é capaz de liberar esses metais naturalmente. Aí não, né, pessoal? Aí ele está brincando comigo. Claro que o mercúrio ele vai ser perigoso para nós seres humanos também. Eles ainda colocam aqui alta toxicidade e capacidade de bioacumulação. No nosso organismo é a mesma coisa, certo? Ele vai se acumular no nosso organismo e pode trazer sérios riscos à nossa saúde. Pessoal, essa questãozinha aqui ela é muito interessante. Ela envolve alguns conceitos químicos bem importantes, mas é basicamente, pessoal, uma questão de interpretação, tudo bem? E olha que interessante, no enunciado, se tu ler com bastante atenção o enunciado, tu consegue resolver a questão inteira, porque as respostas estão nas entrelinhas do enunciado. Tranquilo? Vamos ver a questão B. Desculpa, a alternativa B. Os metais pesados presentes em água contaminada são geralmente encontrados apenas em sua forma iônica. Aqui eu já não gostei disso daqui, tá, pessoal? Porque esses compostos organometálicos depende muito do metal em questão. A gente não pode afirmar que a interação é iônica ou que se está se tratando de uma ligação covalente, tá? Então ele afirmar isso daqui é muito complexo. Mas vamos seguir no item. Ligado a moléculas polares, o que facilita sua remoção pelos processos de destilação. Pessoal, é fácil tratar isso por processos físicos tradicionais, como o processo de destilação? O que está escrito no enunciado? Esses compostos é complexo, pois suas propriedades químicas dificultam a simples remoção por processos físicos tradicionais. Percebe que o enunciado está te dando a resposta? Aí você vai lá e lê que essa remoção é facilitada pelos processos de destilação. Pessoal, é fácil de ver que o enunciado está dizendo que não, é difícil, tranquilo? Então, a letra B também não está certa. Vamos ver a letra C. Compostos organometálicos apresentam exclusivamente ligações iônicas. Volto a comentar com vocês. Já não concordo com isso, tá? Principalmente pelo uso aqui da palavra exclusivamente. Aqui o uso da palavra apenas. Tem cuidado com essas palavras, vocês já sabem disso, né? Compostos organometálicos apresentam exclusivamente ligações iônicas. Já não assinalaria. Afinal, são ligações entre o metal e o carbono, que é um não metal, o que torna a sua remoção por processos químicos mais simples. Mesma coisa que ele está falando na B, pessoal. Mesma coisa. É um processo simples? Não é. Devido à alta polaridade dessas substâncias. Não é um processo químico simples. Ele está dizendo aqui no enunciado para você. Aí você vai contradizer o que ele disse no enunciado? Não, né, pessoal? Então a letra C também não está correta. Vamos ver a letra D se salva? Compostos organometálicos são formados por ligações covalentes entre um átomo de metal pesado e um grupo orgânico. E sua solubilidade em água pode variar. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando de polaridade. Como está escrito, né? Conforme a polaridade dessas ligações. Isso depende, pessoal. Depende do metal que está ligado ao composto, tudo bem? Ao grupo orgânico. Dificultando sua remoção por métodos físicos simples. Isso daqui converge exatamente com aquilo que ele colocou no enunciado. Estão vendo? Aí sim vocês podem colocar essa daqui como a afirmativa correta. Vocês estão vendo que ele te disse que era difícil e a letra D era a única que ele disse que era um processo difícil por métodos físicos simples, dificultando a sua remoção? Vocês estão vendo que foi a única opção que ele te deu
para ir ao encontro do que ele colocou no enunciado, então a única alternativa que nos resta, pessoal, é a letra D, que é o gabarito da questão. Beleza? Vamos lá! Vamos lá, galera. Questão 38 diz o seguinte pra gente. Vacinas e medicamentos injetáveis são formulados em soluções aquosas, que precisam manter estabilidade química, pH controlado e ausência de precipitados. Certos sais, usados como agentes tamponantes ou veiculadores de íons, possuem baixa solubilidade e podem precipitar dependendo das concentrações do pH da solução. O fosfato de cálcio, por exemplo, é pouco solúvel em água e em concentrações inadequadas pode se precipitar. Considerando situações ambientes e sabendo que o produto de solubilidade do fosfato de cálcio a 25 graus Celsius é 4 vezes 10 na menos 34, e considerando uma solução injetável de 1 vezes 10 na menos 4 mol por litro de íons cálcio, assinale a alternativa correta. Letra A. A adição de outras substâncias químicas à solução, mesmo que também compostas por íon fosfato ou cálcio, não facilitará a formação de precipitado, pois cada substância tem seu valor de solubilidade próprio. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, pessoal, fosfato de cálcio. Qual que é a fórmula molecular de fosfato de cálcio? Ele não deu. Ele deu alguns indícios, né? Colocou aqui o cálcio na forma iônica, cálcio 2+, mas ele não falou qual que é a fórmula molecular do fosfato de cálcio. Fosfato, o ato vem do ico, então a gente está falando do ácido fosfórico. O ácido fosfórico é qual? A gente tem que saber, é H3PO4, concorda? O íon fosfato significa que ele perdeu os 3 hidrogênios ionizados, então o íon fosfato é PO4 o quê? 3 menos, porque perdeu os 3 hidrogênios ionizáveis do ácido fosfórico, H3PO4, beleza? E o cálcio ele colocou ali. Qual que é a forma iônica do cálcio? Ca2+, beleza? Aí isso daqui vocês vão ter que concordar comigo, que o fosfato de cálcio é um composto iônico. Como é que a gente determina a fórmula molecular de um composto iônico? Cruza as cargas em X, então vai ficar como? Ca3PO4 2. Tá aqui, ó. Ca3PO4 2. Tranquilo? Esse carinha aqui é o fosfato de cálcio. E daí aqui eu escrevi a equação de dissociação do sal fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio sólido em solução aquosa vai se transformar, se dissociar nos seus íons cálcio e no seu íon fosfato. Tranquilo? E daí agora eu vou voltar para a letra A, pode ser? A adição de outras substâncias químicas à solução, mesmo que também compostas por íon fosfato ou íon cálcio, não facilitará a formação de precipitado. Espera aí, como assim não facilitará? Isso daqui, pessoal, é efeito de íon comum. Se eu adicionar ali alguma substância química que tenha íon fosfato ou íon cálcio, o que vai acontecer? Eu estou adicionando um desses, concorda comigo? Se eu adicionar um desses, pelo princípio do deslocamento de equilíbrio de Le Chatelier, o que vai acontecer? Adicionar um desses, o equilíbrio vai se deslocar para o outro lado, nesse caso aqui para o lado da esquerda, o que vai facilitar a produção e precipitação do meu íon fosfato de cálcio. Vocês concordam comigo? Então a letra A está errada. Ele disse que não facilitará a formação de precipitado. Vai facilitar, beleza? Letra B. A precipitação de fosfato de cálcio ocorre apenas se a concentração de íon fosfato for maior que 4 vezes 10 na menos 34 mol por litro. Para fazer isso é só calcular. Só que a mesma coisa diz na letra C, beleza? Então eu fiz o cálculo de acordo com a letra C para mostrar que a letra C é correta. Agora eu quero fazer um pequeno adendo nessa letra aqui, na letra B. Olha só o que ele colocou. Concentração de íon fosfato, dele abre o colchete de concentração, PO3, 4-. Eu não sei se ele fez isso de propósito para te enganar ou não, se ele cometeu um erro ou não, mas fato é que se, por exemplo, ele colocasse um outro valor aqui e desse essa como a resposta correta, a gente teria que entrar com recurso, tá? Volto a frisar, não sei se foi de propósito ou não. Mas o íon fosfato não é PO3, 4-, né, pessoal? O íon fosfato, ele trocou, ó, é PO4, 3-. Beleza? Então aqui nem precisaria calcular na letra B se só tivesse essa. Como ele coloca concentração de íon fosfato e coloca entre colchetes PO3, 4-, eu já não marcaria.
porque fosfato é PO4 3-, não o contrário, beleza? E a mesma coisa ele faz na letra D. Olha só a letra D, íon fosfato, PO3 4-, eu já não marcaria também. Se ele der isso daqui como correta, entraria com recurso, beleza? Não sei se ele fez de propósito, mas volta a frisar, fosfato, PO4 3-, beleza? Só sobra pra gente a letra C. Na letra C ele coloca íon fosfato PO4 3-. Aí beleza, aí ele não errou ou ele fez de propósito nos itens anteriores, tranquilo? Vamos ver a letra C? Para que não haja precipitação de fosfato de cálcio, a concentração máxima de íon fosfato, bem entre colchetes está correto, nesta solução deve ser inferior a aproximadamente 2 × 10⁻11 mol por litro. Vamos ter que calcular, tá pessoal? Aqui eu tenho a reação de dissociação do sal, concorda? Já está balanceada, tranquilo, eu balancei aqui, vocês teriam que fazer isso na resolução, e a gente escreve a equação do KPS para o fosfato de cálcio, tranquilo? Quem que entra? As minhas substâncias em estado aquoso. Então entra só o íon cálcio e o íon fosfato. Estado sólido entra? Não. Concentração de íon cálcio elevado ao cubo, porque ao cubo tem que considerar a estequiometria, tá? Então eu tenho 3 íons cálcio aqui, é a concentração de íon cálcio elevado ao cubo, vezes a concentração do íon fosfato elevado ao quadrado. Novamente, estequiometria da reação, tranquilo? O KPS ele deu, não deu? 4 × 10⁻34, tá aqui. A concentração do íon cálcio, ele deu ou não deu? Deu, tá aqui. 1 × 10⁻4, elevado ao cubo. Vezes a concentração de íon fosfato elevado ao quadrado, que é o que eu tenho que calcular para matar a questão, tranquilo? Eleva esse daqui ao cubo, passa dividindo, vai ficar concentração de íon fosfato elevado ao quadrado, 4 × 10⁻34, sobre 1 × 10⁻12, menos 4 × 3, menos 12. Faço essa divisão, vou chegar em 4 × 10⁻22. Tiro a raiz quadrada, vai dar quanto? Concentração de íon fosfato, 2 × 10⁻11 mol por litro. Quanto que ele falou? Aproximadamente 2 × 10⁻11 mol por litro. Correto. O que ele disse? Para que não haja precipitação de fosfato de cálcio, a concentração máxima de íon fosfato nessa solução deve ser inferior a aproximadamente 2 × 10⁻11 mol por litro. Concordo, tem que ser inferior. Acima desse valor vai começar o quê? A precipitar fosfato de cálcio. Beleza? Gabarito da questão, então, letra C. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Pausou? Próxima questão, pessoal, número 39. Vou ler o enunciado com vocês. Nos últimos anos, os polímeros biodegradáveis têm ganhado destaque como alternativa aos plásticos convencionais, especialmente na área da saúde e no controle da poluição por microplásticos. Um exemplo é o poliácido lático, PLA, obtido por polimerização do ácido lático, amplamente utilizado em suturas cirúrgicas, absorvíveis e embalagens descartáveis. O PLA é um poliéster e sua degradação é facilitada em ambientes úmidos. Abaixo está representada a equação química da polimerização do ácido lático. Aí aqui está a reação, o ácido lático e aqui o poliácido lático, certo? Na sua forma polimérica. Diz o seguinte, sobre essa reação química e as características gerais dos polímeros, assinale a alternativa correta. Letra A. A polimerização do ácido lático ocorre por adição de duplas ligações dupla C, né? Sendo, portanto, um exemplo clássico de polimerização por adição. Será, pessoal? Será que é polimerização por adição? O que eu preciso ter para ser uma polimerização por adição? Eu preciso ter uma ligação π entre carbonos, um C dupla C no meu monômero, nesse caso aqui, né? Que é o ácido lático. Eu tenho um C dupla C ali para romper essa ligação π? Não tenho. A formação de um poliéster, né, como é o poliácido lático, é uma clássica representação de uma polimerização por condensação. Tranquilo? Vamos lá. Letra B. O ácido lático, graças à presença de átomos de oxigênio, é uma substância altamente polar e por isso apresenta apenas ligações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, sem a presença de ligações de hidrogênio. Putz, pessoal, isso aqui não, né? Olha o que eu tenho aqui no meu ácido lático. Hidrogênio ligado a oxigênio. Hidrogênio ligado a oxigênio. O que eu vou ter ali?
ligação de hidrogênio atuando como interações intermoleculares, beleza? E aqui ele falou sem a presença de ligações de hidrogênio. Claro que não. Se eu tenho hidrogênio ligado ao FON, que a gente fala, né, flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu tenho interação intermolecular de ligação de hidrogênio, beleza? Letra B cai fora também. Letra C. Polímeros naturais como o polietileno. Não, ele está brincando comigo, né? Ele está falando para mim que o polietileno é um polímero natural. Pessoal, polietileno claramente é um polímero sintético, tudo bem? Polímero natural é o quê? Amido, celulose, borracha natural, beleza? Entre outros, mas polietileno é produzido, tranquilo? Não é um polímero natural. Letra C a gente já descarta. Sobra pra gente a letra D, vamos ver? O PLA é formado por uma reação de polimerização por condensação. A gente viu que sim, beleza? Formando ligações éster, tranquilo? Um tipo de função orgânica suscetível à hidrólise. Pessoal, não tem nada de errado nesse item. O gabarito realmente é a letra D. Por quê? Então, o PLA é formado por uma reação de polimerização por condensação, verdade, a gente viu isso lá na letra A, formando ligações éster. É um poliéster, como o próprio nome sugere, né? Então eu tenho, de fato, ligações éster aqui, o C-O, e esse carbono ainda está ligado ao oxigênio, carbono para os dois lados, se trata o quê? De um poliéster, ligações éster. Um tipo de função orgânica suscetível à hidrólise, verdade? Claro que é verdade, né? A reação de esterificação é o quê? É ácido carboxílico reagindo com álcool, formando um éster e água, concorda? Isso é reação de esterificação. O contrário é o quê? Hidrólise de um éster. É a água quebrando um éster, formando o ácido carboxílico e o álcool, beleza? Então é sim um tipo de função orgânica suscetível à hidrólise. Gabarito, letra D de Duan. Que questãozinha boa, concordo contigo. Realmente 39 foi uma boa questão, beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, questão 40, pessoal, diz o seguinte: a produção de amônia é essencial para a fabricação de fertilizantes nitrogenados, fundamentais para a agricultura mundial. Tradicionalmente, a amônia é obtida pela reação de Haber-Bosch, tem um ΔH de menos 46 kJ por mol de amônia formada, que combina gás hidrogênio e nitrogênio a alta pressão e temperatura. Contudo, o processo convencional utiliza hidrogênio proveniente do gás natural, CH4, emitindo grandes quantidades de gás carbônico. Nesse contexto, surge a amônia verde, produzida a partir de hidrogênio obtido por eletrólise da água com energia renovável, como solar ou eólica, sendo uma alternativa promissora na transição energética e na agricultura sustentável. Sobre esse tema e a reação de Haber-Bosch, analisa as afirmações. A primeira diz o seguinte: o nitrogênio molecular possui uma ligação tripla altamente estável, o que exige grande aporte de energia para sua quebra na reação de síntese da amônia. Verdade ou mentira? É verdade, né, pessoal? O nitrogênio molecular é o quê? É o N2, vocês concordam? O nitrogênio é trivalente, então para se estabilizar com outro nitrogênio, ele vai fazer uma ligação tripla, que é estável e precisa de uma grande quantidade de energia para ser quebrado e reagir formando a amônia, concorda comigo? A número 1, correto. Número 2, a reação é feita a altas temperaturas para que o processo seja acelerado, mas o rendimento da reação seria mais alto em temperaturas mais baixas. E aí, verdade, será? A reação é feita a temperaturas mais altas para que o processo seja acelerado, verdade? Tanto que ele coloca aqui alta pressão e temperatura. Agora vamos analisar o que ele quer dizer com o rendimento da reação, mas o rendimento da reação seria mais alto em temperaturas mais baixas. O que ele quer dizer com o rendimento da reação, pessoal? Ele está querendo dizer que seria formado mais produto, teria um maior rendimento, vocês concordam comigo? Isso aconteceria em temperaturas mais baixas, será? A gente teria que olhar para quem? Para a informação que ele deu, que é isso daqui, ó. O ΔH dessa reação, a variação de entropia, é menos 46 kJ por mol de amônia formada. O que isso significa? Que a reação, no sentido direto, ou seja, no sentido de formação de amônia, ela é exotérmica. Quando eu abaixo a temperatura, eu estou deslocando o equilíbrio para onde? Para o sentido da formação da reação que é exotérmica. Concorda comigo? Então, sim, o rendimento da reação seria mais alto em temperaturas mais baixas. Se eu diminuir a temperatura dessa reação, eu vou estar favorecendo a reação no sentido exotérmico. E o sentido exotérmico é a produção de amônia. Então, sim, eu teria um maior rendimento. Item 2, correto, hein? Item 3. O aumento da pressão desloca o equilíbrio da reação no sentido de formação da amônia, pois há diminuição do número total de mols gasosos. O que isso significa, pessoal? Deslocamento de equilíbrio por Le Chatelier. Quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para onde? Para onde tem um menor número de mols gasosos. Como é que eu olho isso numa reação?
a partir do coeficiente estequiométrico, da estequiometria da reação. Do lado dos reagentes, eu tenho quantos mols gasosos? Gasoso, gasoso, gasoso. Eu tenho 3 mols de gás hidrogênio e não tem nada aqui, tem 1. Então eu tenho 3 mais 1, eu tenho 4 mols gasosos no lado dos reagentes. E do lado dos produtos? Apenas 2. Então aqui eu tenho uma menor quantidade de mols gasosos. Concorda comigo? O que ele disse? Vamos voltar? O aumento da pressão desloca o equilíbrio da reação no sentido da formação de amônia. Verdade, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar para onde tem o menor número de mols gasosos, que nesse caso aqui é a produção de amônia. Então, de fato, a número 3 está correta. Tranquilo? Número 4. A produção de amônia verde envolve a eletrólise da água como fonte de hidrogênio, o que reduz as emissões de CO2, mas mantém a dependência de metano no processo. Pô, aqui depois da vírgula está errado, né? Mantém a dependência de metano no processo. O que ele disse aqui? Nesse contexto surge a amônia, produzida a partir de gás de hidrogênio, obtido por eletrólise da água com energia renovável, como solar eólica, sendo uma alternativa promissora na transição energética. Ou seja, quem que ele está querendo substituir aqui? Justamente o processo convencional, que utiliza hidrogênio proveniente do gás natural, que é o CH4, o metano. Então, eu não quero depender mais do metano no processo. Concorda comigo? Portanto, a número 4 está errada. Quais são as corretas? 1, 2 e 3. Assinar a alternativa que contém apenas as afirmações corretas. As afirmações corretas 1, 2 e 3 estão, né, na letra C, que é o gabarito da questão. Beleza, pessoal? Mais uma, vamos lá. Próxima questão, galera, número 41. Diz o seguinte: em simulações laboratoriais de ambientes fisiológicos com meios de novo. Próxima questão, pessoal, número 41, diz o seguinte: em simulações laboratoriais... Próxima questão, pessoal, número 41, diz o seguinte: em simulações laboratoriais de ambientes fisiológicos com meios de cultura celular, é comum o uso de soluções tampão que estabilizem o pH em torno de 7. Um dos pares mais utilizados é o ácido acético e o seu sal, o acetato de sódio, que formam um sistema em equilíbrio. Essa solução tampão responde a pequenas adições de ácido ou base, resistindo a variações bruscas no pH. Está descrevendo basicamente uma solução tampão, certo? Indicadores como o azul de bromotimol são utilizados para monitorar mudanças de pH. Sobre os conceitos envolvidos, assinale a alternativa correta. Vem aqui. Vamos ver a letra A. Segundo a teoria ácido-base de Lewis, está falando, teoria ácido-base de Lewis, o íon acetato pode atuar como ácido, pois é capaz de doar um par de elétrons em reações químicas. Pessoal, segundo a teoria ácido-base de Lewis, quem que pode doar um par de elétrons em uma reação química? É o ácido ou a base? É a base, não o ácido, tá? Então, sim, o íon acetato ele pode até doar um par de elétrons numa reação química, porque ele tem condições disso. Mas quem faz isso é a base de Lewis, não o ácido, beleza? A alternativa A está errada. Vamos ver a alternativa B. A mistura de ácido acético e acetato de sódio constitui um tampão, pois estabelece um equilíbrio entre um ácido fraco e sua base conjugada. Verdade ou não? É verdade, pessoal. O ácido acético é um ácido fraco, que a gente sabe. Essa daqui vai ser a sua base conjugada, segundo a teoria de quem? A teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, certo? Que diz o quê? Um ácido de Bronsted-Lowry, ele vai doar o quê? Um próton. Quando ele doa esse próton, ele libera também a sua base conjugada, que nesse caso aqui vai ser o acetato de sódio, beleza? E então estabelece um equilíbrio entre esses dois. Tranquilo? Por isso que se forma um tampão. Letra B está correta, beleza? Vamos ver as outras porque estão erradas? Letra C. O ácido acético, né, que está aqui, é capaz de se dissociar e liberar íons H3 ou mais em meio aquoso, diminuindo o pH da solução, o que o caracteriza um ácido de Bronsted-Lowry. Eu acabei de falar o que era a teoria de Bronsted-Lowry. O que era? Que o ácido ele doa um próton, certo? E a base ela o quê? Recebe esse próton, tranquilo? De quem que é essa teoria aqui de se dissociar e liberar íons H3 ou mais? Arrhenius, pessoal. Teoria base de Arrhenius, tranquilo? Então a letra C está errada apenas pelo fato de que eles trocaram as teorias, né? O autor e sua respectiva teoria.
Letra D. O ácido acético é um eletrólito forte e por isso ele compõe uma solução tampão tão eficiente, sendo completa a sua dissociação em íons em solução. Pessoal, não é forte. A gente já viu que o ácido acético, ele é o quê? Um ácido fraco. Vocês conhecem isso, beleza? Tranquilo? Então o gabarito aqui teria que de fato ser a letra B. Fechou? Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Última questãozinha para matar aí, ó, e ir embora. Não. Vamos lá, pessoal, última questãozinha para a gente finalizar a parte de química, tudo bem? Número 32 diz o seguinte: as bebidas isotônicas são formuladas para auxiliar na reposição de sais minerais, íons, e água após atividades físicas intensas. Uma das substâncias frequentemente presentes é o cloreto de magnésio, que fornece os íons magnésio 2+, e cloro menos, beleza? Importantes na regulação osmótica, manutenção do ritmo cardíaco e na saúde muscular. Além de cloreto de magnésio, essas bebidas ainda contêm diversos outros sais minerais, além de vitaminas e açúcar, entre outros componentes químicos. A rotulagem de uma garrafa de 500 ml de uma bebida isotônica informa conter 0,028 mol por litro de íons cloreto, tudo bem? Considere também, para essa situação, que a única fonte de magnésio e cloreto na formulação desse isotônico é o cloreto de magnésio dissolvido. Tranquilo? Sabendo que o consumo excessivo de magnésio pode trazer problemas graves à saúde, como doenças cardíacas, e que a quantidade diária de íon magnésio ingerida para uma pessoa adulta deve ser de 420 miligramas, logo o número de garrafas de 500 ml dessa bebida isotônica que pode ser consumida sem que seja ultrapassado o limite diário de ingestão ele deu alguns dados, massa molar do magnésio e do cloro, e colocou 2 garrafas podem ser ingeridas sem ultrapassar o limite diário, 1 garrafa, 3, uma já ultrapassa, tranquilo? O que a gente precisa fazer, pessoal, para acabar com essa questão? A gente precisa descobrir a massa que tem numa garrafa de 500 ml, vocês concordam comigo? A massa de íons magnésio que tem numa garrafa de 500 ml para comparar com a quantidade diária de íons magnésio recomendada, a quantidade máxima no caso, tranquilo? Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Aqui está a reação de dissociação do cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, perdão. Cloreto de magnésio tem essa fórmula molecular ali, MgCl2, tudo bem? Por quê? Porque o Mg fica na sua forma iônica 2+, e o cloro na sua forma iônica 1-, tranquilo? Como é um composto iônico, fazendo o processo contrário, a gente cruza as cargas, lembra disso? Falei disso na questão anterior, inclusive. A gente cruza as cargas, logo fica Mg1, então a gente não precisa colocar 1, fica MgCl2, está aqui, MgCl2. Tranquilo? Fórmula molecular do cloreto de magnésio, beleza? Fácil a dissociação dele fica Mg2+, mais 2Cl-, tranquilo? E o que ele deu de informação pra gente, pessoal? Ele disse que a rotulagem de uma garrafa de 500 ml informa que conter 0,028 mols de íons cloreto. Só que eu não estou interessado no íons cloreto, certo? Mas ele me deu essa informação aqui. Que de íon cloreto eu tenho o quê? 0,028 mol por litro. Tranquilo? E quando eu tenho a molaridade, a concentração molar de um dos íons, pessoal, o que eu posso fazer? Estabelecer uma relação entre eles conforme o quê? A estequiometria da reação. Então, se eu tenho 0,028 mol por litro de íons cloreto, quanto que eu tenho de íons magnésio? É só eu olhar para a estequiometria. Eu tenho 2 mols de íon cloreto para 1 mol de íon magnésio, vocês concordam comigo? Logo, se eu tenho 0,028 mol por litro de íon cloreto, eu vou ter o quê? 0,014 mols por litro de íon magnésio. Beleza? É o que? Justamente a metade, porque a proporção aqui é 1:2. Beleza? Feito isso daqui, pessoal, eu acabei com a questão. Matei ela, porque daí é só jogar nessa fórmula aqui, não é? Essa fórmula aqui é para quando vocês estão lá na baladinha, curtindo, coisa e tal, estão bebendo uma bebida alcoólica, alguma coisa ali, e daí a mãe, vocês olham pro celular, é a mãe ligando. Lembra disso? E daí fica sóbrio na hora, não fica? Então, aí desliga o celular, o amigo pergunta o que deu. Daí vocês vão falar o seguinte:
minha mãe me mandou voltar. Aí tu vai ter que ir para casa, beleza? Então lembra disso daqui, concentração molar em mol por litro, a massa é a massa que a gente pesa numa balança, né? Isso daqui é a massa molar do meu composto, que inclusive ele deu aqui, né? Ele deu como dado, e o volume em questão. E eu também vou trabalhar com uma garrafa, tudo bem? Substitua os valores. Eu estou interessado em descobrir o quê? A massa do meu íon magnésio, é isso que eu preciso para matar a questão, não é? A concentração molar do íon magnésio é quanto? 0,014 mol por litro, coloco aqui. A massa eu quero descobrir, certo? A massa molar, ele me deu, tá aqui ó, massa molar do íon magnésio, 24,3, ele deu do cloro, nem precisava, deu de bobo, tá? Tá aqui, massa molar do magnésio, 24,3, substituo. Volume, é o volume de uma garrafa, 500 mililitros. Eu vou colocar 500 mililitros aqui, se aqui está mol por litro, está em litro, eu vou pôr mililitro aqui? Jamais, né? Vou transformar isso daqui para litro. 500 mililitros é 0,5 litros, tudo bem? Agora multiplico esse com esse, depois jogo para cá multiplicando também, descubro a massa. Essa massa aqui está em gramas. Veja bem, trabalhe com as unidades, pessoal. Mol por litro vai cancelar com o grama por mol aqui, o mol com mol cancela, e esse litro que está aqui cancela com esse litro que está aqui. Sobra que unidade? Sobra o grama da massa molar que está aqui. Logo a unidade final aqui é grama. 0,170 gramas. Para facilitar a comparação, ele deu aqui em miligramas, tudo bem? 0,170 gramas é a mesma coisa que 170 miligramas, não é isso? O milho aqui representa um 10 na menos 3. Não é isso, pessoal? Lembrem bem dessas coisas, tranquilo? Então 0,170 gramas é a mesma coisa que 170 miligramas. O que isso significa? Que eu tenho 170 miligramas de íon magnésio em uma garrafa daquela de isotônico, tranquilo? Quantas garrafas eu posso ingerir? Bom, uma garrafa tem 170 miligramas, aí é só a gente ver. Duas garrafas vão ter quanto? 340 miligramas. 3 garrafas, 510 miligramas de íon magnésio. Qual que é o limite diário? Está aqui, ó. O limite diário, a quantidade recomendada diária de íons magnésio é 420 miligramas. Quantas garrafas eu posso ingerir sem ultrapassar esse limite? 2 garrafas. Se eu ingerir 2 garrafas, eu vou estar ingerindo 340 miligramas, vocês concordam? Se eu ingerir 3, opa, 510 miligramas. E daí eu já ultrapassei os 420. Então, aqui no gabarito, ele diz o seguinte, né? Sabendo que o consumo excessivo e que a quantidade diária, né? O número de garrafas de 500 ml dessa bebida isotônica que pode ser consumido sem que seja ultrapassado o limite de ingestão diária é 2 garrafas podem ser ingeridas sem ultrapassar o limite diário. Beleza? Gabarito da questão, letra A. Uma questãozinha última, pessoal, que envolve mais uma parte de cálculos, né? Estequiometria, enfim. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Essa daí foi a provinha da CAF para vocês. Obrigado e até mais. Se cuidem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtido e principalmente aproveitado essa resolução da prova da CAF. Foi uma prova bem interessante de se resolver, né? E a gente aqui do Acesso à Educação espera você para estudar com a gente aqui no próximo ano, trocar uma ideia com os nossos professores, pegar mais algumas dicas de vestibulares para se preparar para a sua prova. Tudo bem? Fiquem ligados aqui no nosso canal que a gente vai programar outras correções de provas. Já deixem um like, se inscrevam e curtam esse vídeo, beleza, pessoal? Fiquem bem, se cuidem, abraço para vocês e até mais.